vamos começar aqui a nossa revisão falando sobre uma questão que nós comentamos com você em sala de aula. Ela diz o seguinte, ó, as máquinas cortadeiras e colhedeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavadoras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, eu não coloquei a figura, né? Gira em movimento circular uniforme, a uma frequência de 600 RPM. A velocidade de um ponto P da pá vale. Então, galera, ó, ele fala para você que mais ou menos fosse isso daqui, ó. Opa. Círculo feio, né? Então, a pá, ela tem um raio que ele falou pra gente adotar igual a 0,8 metros. Já fiz a conversão, ok? Olha o que acontece. Ele fala que isso aqui vai girando a cada minuto, ele vai girando 600 voltas. E eu quero saber essa velocidade linear, tá? Uma coisa que é interessante, entendemos o seguinte. Só um momento, galera. Então, eu quero saber essa velocidade. Para me calcular essa velocidade, galera, eu preciso analisar o seguinte. Eu preciso da rotação, que é a nossa velocidade angular, vezes o raio. O raio eu tenho, só que eu não tenho a velocidade angular. Então, a velocidade angular, a gente relaciona o seguinte, ó. Aqui o raio. A gente relaciona o seguinte, que seria a velocidade angular igual a 2π vezes f, onde f é a frequência. É o ciclo de repetições pelo intervalo de tempo. Então, se nós pegamos o seguinte, ó. Seria 2 vezes o π. O π ele pediu para a gente adotar o 3. Então, 3 vezes a frequência. Galera, a frequência é ciclo de repetições no intervalo de tempo. Então, pego aqui o 600, rotação por minuto, e divido por 60. Vai embora, vai embora. Então, 60 por 6 aqui vai me dar 10 Hz, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 Hz. Então, se eu pegar multiplicado 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, isso aqui vai me dar 60 Rad por segundo. Então, essa é a rotação, seria a nossa velocidade angular, beleza? Agora sim, eu já tenho o que eu quero, que são os dados da minha questão, né? Vou colocar para cá, para não misturar. Aí a velocidade vai ser a frequência. Eu tenho a velocidade, é o que ele quer, perdão. Eu tenho a velocidade angular e tenho o raio. Então fica 60 vezes 0,8, ó. Então a velocidade vai ser, se eu pegar e fazer essa multiplicação, isso aqui vai me dar 48 metros por segundo. Então essa é a velocidade de rotação que ele falou pra gente aí no nosso contexto. Então a primeira questão feita dessa revisão, nós estamos aí deixando pra galera aí do terceiro ano, ok? Vamos lá para a questão número 2. Olha só, questão número 2 é uma questão que ele fala sobre as lombadas eletrônicas. E o que é bacana, que ele fala para a gente o seguinte, que a distância para você fugir do sensor é 2 metros. Só que a velocidade do limite é de 30 km por hora. Então, se eu pegar aqui e colocar a fórmula da velocidade, é o espaço dividido pelo tempo. O espaço é quanto, professor? É 2 metros. Ok, 2 metros. A velocidade é 30, só que eu vou ter que converter isso aqui para metros por segundo, dividido por 3,6, igual ao espaço que é 2, dividido pelo tempo. É esse tempo que ele quer para que você tiver numa velocidade, você tenha uma reação. E reação para que você possa reduzir essa velocidade. Então, tem o seguinte, ó. Se eu fazer essa divisão 30 dividido por 3,6, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Se eu pegar 30 dividir por 3,6, vai me dar 8,3. Isso aqui vai me dar
8,3 igual a 2 dividido pelo tempo que ele quer. Aí faz aqui a mudança, então tem aqui que o tempo vai ser 8,3 dividido, ou ao contrário, é 2 dividido por 8,3. Fazer esse cálculo aqui, 2 dividido por 8,3, resposta é 0,24. Essa minha resposta aqui vai ser 0,24 segundos, ou seja, é o tempo de reação, né? Então, é um tempo de reação muito pequeno para você tentar fugir. Se você estiver em alta velocidade, você tem que ter uma reação mais rápido possível para reduzir pelo valor próximo abaixo de 30 km por hora. Senão, se passar, você vai ser multado. Então, ele tem que ter uma reação de 0,24 segundos. Questão também legal. Vamos para a questão 3, ó. Pega logo o engaixo logo da nossa gravação. Olha lá. Questão número 3, ele diz o seguinte. Uma composição ferroviária com uma locomotiva, aqui é 34, galera, aqui senão vai dar a pessoa, deixa eu só ajeitar aqui é 14 vagões, uma velocidade constante de 15 metros por segundo, tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, quanto tempo ele demorará para atravessar um viaduto com 300 metros de comprimento? Então, essa questão aqui é uma questão também que nós comentamos com você em sala de aula. É o seguinte, ó. Você tem aqui o vagão e você tem 14... A locomotiva, perdão, e você tem 14 vagões. Vou desenhar todos só para você ilustrar. Então, essa unidade ferroviária mais 14 forma um corpo ferroviário. Nesse caso seria 15. Então, se eu pegar e fazer a multiplicação dessa distância de toda a extensão do vagão, que é um corpo extenso, basta pegar 14 mais 1, que eu já sei que é 15, que é a unidade ferroviária, vezes o 12 metros. Se você faz esse cálculo, você vai me dar 180 metros. Ok? Aí, 180 metros, agora eu quero saber qual vai ser o tempo necessário para ele atravessar essa ponte. Ele falou que essa ponte tem 300 metros. A sacada dessa questão é o seguinte. Você tem que desenhar como se fosse uma distância única. Ou seja, ele vai precisar... Aqui, ó. Ele vai precisar atravessar a unidade ferroviária e os 300 metros. Então, eu vou precisar dos 300 metros mais os 180 metros, que vai me dar 480 metros. Ou seja, a partir do momento quando ele atravessar a última parte do vagão, aí parou o tempo. Eu quero saber justamente esse tempo que vai ser necessário para ele atravessar todo o vagão. Então, se eu pegar aqui e fazer o cálculo utilizando a velocidade, o espaço, dividido pelo tempo. Então, 480, velocidade, perdão, é 15, igual ao espaço. O espaço ele deu para a gente, que é toda a extensão da ponte e da unidade ferroviária, que é 480, dividido pelo tempo. Aí faço aqui a troca, né? Então, o tempo vai ser igual a 480 dividido por 15. Então, se eu pegar e fazer essa divisão aqui, ó, rapidola, 480 dividido por 15, isso vai me dar 32 segundos. Então, o tempo necessário para ele fazer toda a travessia com essa velocidade é de 32 segundos. Resposta da nossa questão número 3. Legal, né? Ok, então, essa é a nossa resposta. Vamos para a questão 4, ó. Legal isso aqui. A questão, ela diz o seguinte, ó. Os automóveis modernos são equipados com sistemas de segurança mais eficientes, capazes de proteger melhor os passageiros em colisões e acidentes de trânsito. Um desses avanços diz respeito à utilização
de para-choques construídos em laterais dobráveis, em vez de para-choques metálicos, como os utilizados antigamente. O uso dos novos materiais nos para-choques para tal fim seja justificado pelo fato de, olha só, quando você tem aqui um para-choque, ele serve justamente para evitar que a colisão ou choque mecânico passe para o motorista, ou seja, ele prolonga a desaceleração, isso não passa para o motorista. Antigamente, como acontecia isso, né? No momento do impacto, você transferia essa energia também de colisão para o passageiro. Então, o que acontece? Com o advento da engenharia, dos materiais, combinando outros materiais, outras ligas, isso fazendo com que os materiais possam ser mais resistentes para evitar que essa colisão ela passe para o motorista. Então, boa parte hoje dos carros, a maioria dos carros hoje, no momento da colisão, na hora do choque mecânico, você consegue deixar a colisão no material, na lataria do carro, no para-choque do carro. Isso evita que essa interferência passe para quem, professor? Passe para o motorista. Algumas pessoas devem falar assim, meu professor, os carros de hoje não eram como os carros antigamente, que uma batida, o carro não amassava. Pois é. O problema é que o que acontecia com o carro acontecia também com nossos amigos motoristas que ficavam dentro do carro. Hoje, no momento da colisão, você tem uma deformação, né? E essa deformação, chamamos isso na engenharia de deformação plástica. Isso acontece o seguinte, que a deformação ela vai, como se fosse um formato de telha. E essa deformação ela não passa para o motorista, ela fica onde? Ela fica justamente no material do carro. Então isso serve para evitar o que, professor? As colisões que passe do carro para o motorista, ou seja, fica somente no carro. Ok? Então essa seria a explicação da nossa questão número 5. Legal, né? Legal, tá? Será mais ou menos essa a resposta aí da questão número, né, perdão, questão número 4. Olha só, galera. Vamos falar agora sobre MCU aplicado em máquinas. Então vamos lá. Para serrar os ossos de carne congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes. P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua a menor velocidade linear. Olha, velocidade linear. Bora analisar o seguinte. Vamos analisar, por exemplo, vou começar aqui, ó. Vou começar aqui desse sistema aqui, ó, da montagem do corpo P. Vamos lá. Então, se você observar, vamos colocar aqui, ó. Aqui você tem um R. Aqui você tem um R maior. Aqui é o sistema de eixo, né? Então, sistema de eixo entre a polia 2 e a polia 3. Então, a gente coloca aquelas condições. Vai ter a mesma frequência, polia 2 e 3, né? Polia 2 e polia 3 terão a mesma frequência. Se logo eles vão ter a mesma rotação, as frequências serão iguais. Ok? O que mais? O período também vai ser igual. São iguais no caso, ó. Ok? E vamos ver o que mais dá para extrair. As velocidades. A velocidade é aquele que tiver maior raio, que é o caso da polia 1, perdão, polia 3. Então aqui, ó, se você observar, ele tem maior raio. Então, a polia a circunferência no caso, né? Vai ter 2. Vai ser menor no caso, né? Só colocar aqui. Vai ser menor que 3, ou seja,
Repara que a velocidade aqui dele vai ser menor da polia 2, enquanto que da polia 3, para ele acompanhar o 2, ele vai precisar o quê? Aumentar a velocidade. Ok? E a aceleração centrípeta, né? Então, a aceleração centrípeta leva em consideração a questão do raio, né? Aquele que tiver maior raio vai ter maior aceleração centrípeta. Isso acontece apenas em eixo, tá? Somente e somente em eixos. Então, a aceleração centrípeta de 2 vai ser menor que a aceleração centrípeta em 3. Isso somente em que, professor? Somente em eixo, que isso acontece. Em contato e sistemas de correntes, que nós comentamos com você, a situação é o inverso, tá bom? Vamos analisar agora a polia 2 e a polia 1, que é essa aqui, ó, que está no motor. Então, a velocidade de 1 e 2 serão iguais. Aquele que tiver maior raio vai ter um período maior. Então, ou seja, 1 perde para o 2. Por quê, professor? Porque se você observar, aquele que tem maior raio, ele vai precisar o quê? Um tempo maior para dar essa volta completa. Legal, né? A frequência, aquele que tiver menor raio, gira mais rápido. Então, está interligado à rotação. A velocidade angular, no caso, ó. Então, da polia 1, repara que como o raio é menor, então significa que vai acontecer que ele vai repetindo as rotações mais vezes do que a polia 2, tá? Que nesse caso tem maior raio no caso, vai mais lentamente. E o período, nós já comentamos, falta aceleração centrípeta, ó. Aquele que tiver menor raio consegue completar a curva mais rápido. Nesse caso, ó. Lembra que a aceleração centrípeta é V ao quadrado de R, ó. Ok? Então tá aí a situação que nós comentamos com vocês. Fiz tanto para o eixo que é 2 e 3 e fiz também para as polias. O sistema de correia que eu tenho aqui, né? Eu fiz também para o 2 e 1. Vocês podem treinar para fazer aqui, ó, a montagem de Q. Então vou deixar isso aí para vocês tentarem fazer, tá bom? Porque senão vai ficar muito repetitivo. A mesma situação, tá? Nesse caso é o 3, aí vocês vão analisar, ó, o 3 e 1, tá? O 3 e 1. Então, se vocês observarem, vai ser a mesma coisa, ó, só troca aqui que o princípio vai ser o mesmo, tá bom? Então, vou deixar isso para vocês aí, para vocês treinarem. Aí segue o meu princípio, ó, 2 e 3 é o sistema de eixo, então o que vai acontecer, professor? Então, vai ter a mesma rotação, mesma frequência, mesmo período. O 2, nesse caso, perde por 3, assim como na aceleração centrípeta também perde por 3, enfim, tá bom? Fica aí para vocês treinarem aí a ideia de sistemas de transmissão, tá bom? Vamos para a nossa última questão. Nossa última questão diz o seguinte: 2 exaustores eólicos instalados no telhado de um galpão se encontram em movimento circular uniforme, com frequências iguais. A diferença entre os períodos desses dois movimentos é igual a... Então, nós fizemos uma questão parecida com essa em sala de aula, se eu não me engano. Se eu não me engano. Tá? E vamos lá para a gente finalizar o nosso cálculo, né? Beleza, então, vamos lá. Então, aqui, ó, período ao invés da frequência. Eu vou fazer para 1, depois eu vou fazer para 2. Aí, o que vai acontecer, professor? Depois só tira a diferença do maior com o menor, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou começar aqui do 2, porque eu tenho ali o 0,5, que vocês vão entender o porquê, ó. 0,5. Aí, elimina uma casa decimal, sobe um 0, então fica 10 dividido por 5, que isso vai ser igual a 2 segundos, ó. Por isso que vamos começar logo com o nosso 0,5, tá? Meio hertz, no caso. Aí, ó, 1 sobre, aí 1
igual, legal, né? Igual a 1 segundo. Aí o que que eu vou fazer agora? Vou calcular a diferença, né? A diferença do maior com o menor. Então, 2 tirar 1 vai ser 1. 1 segundo é a nossa resposta. Questão bem tranquila também, galera. Então, assim a gente finaliza a nossa gravação aí com vocês. 20 minutos e 31 minutos de live, né? Vou deixar disponível esse vídeo para vocês. Para vocês verem, reverem, mais ou menos. E o nosso material que nós deixamos aí em sala de aula, que nós resolvemos todos os materiais do nosso exercício que nós deixamos, 2 apostilas. Então, galera, é isso. Desde já, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.